Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast para a glória do nome de Jesus. Daqui a pouco nós estaremos batendo um papo muito interessante, por sinal, que fala a respeito desse mês que nós estamos, o mês de maio. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso, tá bom? Mas antes desse bate-papo, que eu creio que vai alcançar muitas vidas, eu quero falar a respeito dos amigos do bem, começando pela The Best Açaí de Manoel Ribas, Pitanga e Vaiporã. Melhor sorvete, melhor açaí é na The Best. Também falando da The Best Açaí lá de Brusque, Santa Catarina, Vera Rubo, 2 endereços aí para poder te atender com excelência. E também falando The Best lá de Pomerode, isso mesmo, a Priscila também faz parte dos amigos do bem. Também falando dos sucos Natu, já tomou a sua dose de saúde hoje? Este é verdadeiro, este é natural. Também falando das lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina, isso mesmo, uma loja somente de esportes e a outra loja com as melhores marcas de roupas e calçados, isso mesmo, lojas Ipiranga. Um grande abraço para todos os colaboradores, para o Sandro e também para a Daniele. Também falando a respeito da Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficas e muito mais. O teu escritório merece o melhor. O escritório da sua igreja, do seu comércio, o melhor é Reprotec. Também falando da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Todas as camisetas de missões, né, que o Brasil inteiro já tem, em muitos lugares, como Nordeste, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, daqui a um pouco nós vamos estar falando a respeito das camisetas de missões, que nos ajuda a libertar famílias no Paquistão e também cuidar dos órfãos do Haiti. Quem faz é a Carilu Esportes, assim como essa camisa que eu estou hoje, é a Carilu Esportes. Também quero falar da Divine Hands, a sua casa nunca mais será a mesma. Lá da Carolina do Norte, Carolina do Sul. Pastor Ismael, um grande abraço, a sua casa nunca mais será a mesma. Quando a Divine Hands chega, tudo é transformado. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, nós vamos bater um papo com alguém que entende do assunto a respeito do tema que nós vamos abordar aqui. Seja bem-vinda, Isadora Souza. Obrigada, pastor, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Alegria nossa de poder recebê-la. E eu creio que vai ser muito edificante para a vida de muitas pessoas. Então eu quero pensar com vocês, esse mês existe a campanha da Maio Laranja, existe a campanha Novembro Azul, Outubro Rosa, Janeiro Branco, Setembro Amarelo. E explica para quem está nos assistindo a respeito desse tema. Bom, acho que, como o senhor falou, né, para cada tipo de situação, as políticas públicas vão criando, né, campanhas, né. Essa campanha, assim como as outras, né, eu acho que ela visa trazer a pauta de algo muito importante, né, que é o combate ao abuso e exploração sexual infantil, né. Ela surgiu, por conta de uma situação de uma criança, né, de 8 anos, que é a Araceli, que em 1973 foi assassinada, né. Só que antes dela ter sido assassinada, ela foi sequestrada e ela sofreu uma violência sexual, Entendi. né, e que ocasionou na sua morte, né. E esse crime até hoje ele tá impune, então não teve. Faz bastante tempo isso, Faz então, muito né? tempo, né. E aí por conta disso, né, na época teve toda uma Uma comoção, comoção. né, uma questão social e trouxe essa campanha para falar um pouco sobre isso, né, porque falar sobre violência já é algo incômodo, né, Sim, a em gente todos os não sentidos, gosta. né? E quando envolve criança e adolescente ainda é pior, né. Muitas pessoas às vezes se comovem, mas nem todo mundo às vezes, compreende a ponto de fazer algo, né. Às vezes a gente sabe, ouve alguma coisa, mas: "Ai, não vou fazer nada, né, não tenho como fazer". Então essa data de 18 de maio, né, que é a data específica, né, o mês todo é para Sim. falar sobre a campanha. Mas esse dia 18 de maio veio por conta disso, né, por conta dessa violência tão grave que aconteceu com ela, né. E diante deste fato relatado aqui, você é assistente social.
Isso. Você já deve ter visto muitas situações assim de tristeza, né? Não é uma profissão fácil, né, tem as suas belezas, eu sempre gosto de dizer inclusive, né, porque trabalhar com criança, adolescente já é algo muito bonito, Sim. mas é uma profissão também que pode ser trabalhada em qualquer público, enfim, né. Eu optei por trabalhar com criança e adolescente, até porque isso vem da minha trajetória de vida, né, eu sou cristã, então eu sempre estive envolvida nos ministérios da igreja e um deles é o infantil, né. Eu não sabia que esse tema tinha dado origem a essa situação do ano de 1973. 73. Um bom Isso. tempo, né? Faz um tempo já, né. E assim, faz um tempo, mas não é tanto ali, né, porque assim, é mais novo, por exemplo, que o meu pai, né. Então assim, pra você ver como é importante falar sobre isso, porque eu não sei quantos anos agora faz, né, mas assim, ainda acontecia ainda. E hoje, em 2025, acontece, né, Mas muito. talvez isso não fosse mais explícito pelo fato da mídia hoje, né? Que hoje você Tecnologia. consegue ver o que está acontecendo no mundo todo, né? Sim, E sim, antigamente não, era apenas o telefone, era a ficha, sim. mas não vamos falar sobre isso não. Mas assim, hoje é abordado muitos temas e eu Sim. acredito que isso tem ajudado, muitas pessoas, né. Uhum. Ah, qual a importância social, desta campanha? Bom, né, como a gente estava falando, é um tema que, para além de ser doloroso de falar e de ver, ele é um crime, né, então acho que Sim, dar esse nome é importante, né, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, mas, a criança tem que obedecer", e a gente traz todo, né, esse contexto, só que existem alguns limites que às vezes nós, como adultos, ultrapassamos, né. E no caso ali da Araceli, né, foi algo que aconteceu, né, foram mais de um homem, né, não sabe ao puxa, certo quem foi mais de um homem, que a sequestrou, violentou sexualmente, né, uma criança de 8 anos e meu por Deus. fim, né, assassinou essa criança, né. Então, falar sobre isso é muito importante, principalmente porque é um tema que na nossa sociedade, ele às vezes é tratado ou como um tabu, né, como Eu algo ia que as falar pessoas sobre não isso. querem falar, Sim, ou naturalizado, né. Então às vezes a gente ouve muito isso, né. "Você já contou isso pra alguém?" "Ah, eu já falei, às vezes com a família ou com outras pessoas." "Mas e aí?" "Ah, falaram pra eu deixar de lado, que é assim mesmo." exposição, né. Isso, porque é difícil mesmo, Sim, né. E eu acho que essa campanha, ela vem pra fazer algo que é muito importante também, que é dar nome às coisas, né. Então, por exemplo, o sim, que é um abuso sexual? Às vezes a gente fala, mas não sabe o que é. E aí, né, o abuso sexual, ele não se enquadra apenas ali, né, no ato sim, sexual, né, da penetração, mas os toques, carícias, relação forçada, tudo isso dentro da lei se enquadra como abuso sexual, né. sim, E ele traz também um outro eixo que é extremamente importante, que às vezes é muito deixado de lado, que é a exploração sexual, que é o uso de crianças e adolescentes, né, para o ganho. Então, por exemplo, ali, às vezes por troca de dinheiro ou algo, né. Às vezes a pessoa fala: "Ah, é prostituição infantil", mas não é o ato de prostituição, porque a prostituição é algo que você se coloca naquilo, né, mas a exploração sexual, a criança é colocada, né. E quando a gente olha para as leis, né, é responsabilidade dos adultos, né, da sociedade sim, cuidar de criança, não dela sim, mesmo, né. Então essa campanha ela é muito importante por isso, né, porque ela vem para demarcar, né, como a gente estava falando, e muitas vezes uma violência que acontece o tempo todo, né, e que às vezes eu estava até conversando, né, com as minhas colegas de trabalho, algumas pessoas vão se dar conta que passaram por isso quando estão adultas, sim. né, e isso é muito triste, né, porque é uma vida toda guardando Imagina esse a segredo. torturas, né, diárias. Sim, então essa campanha, né, tem alguns canais, e depois eu até posso falar, né, mais para o final, assim, vem para trazer essa visibilidade mesmo, para dizer: "Olha, S precisamos falar sobre isso", porque são, né, não trouxe aqui, mas, assim, são números, assim, muito consideráveis, né, de por hora, por minuto, por dia, por ano que acontecem, né, só dos casos que são notificados, fora o que a gente sabe que infelizmente ainda acontece, né, de casos que não são notificados. o triste é que alguns poderosos não quer que isso vá à mídia, né. Sim. Agora, eu acredito que dentro do que nós estamos falando, e você como assistente social, você deve ter visto muitas situações que nem aconteceu, fora, às vezes dentro da própria casa. Sim, Você deve ter visto algum relato, alguma coisa nesse sentido, né? a gente, né, que é estudioso da área, né, que trabalha muito com esse Sim, público, a gente começa a identificar. E os próprios números, né, os próprios dados vão trazer isso, que
Não que não existe a violência fora, mas a maioria é feita por pessoas ou no âmbito familiar ou pessoas conhecidas, o Conhecidas, né? tio, o professor, enfim, né, ali do convívio da criança, né. E isso também torna a denúncia mais difícil para a própria criança, Sim. porque é algo esses dias a gente estava conversando lá na escola inclusive, né, às vezes a forma como a gente vai abordar essa criança também precisa ser estratégica, porque às vezes a criança não reconhece aquela pessoa, né, que fez isso com ela como agressor. Porque pensa, o pai da criança, vamos supor, né, que é às vezes o que mais Que acontece, deveria né. ser o protetor, né? E às vezes a criança, ela não entende que é uma violência. Então ela falou assim: "Ah, é o meu pai que me ama e me tocou Que dessa cuida, forma". né? E muitas vezes, né, às vezes a gente acha: "Ah, o agressor vai chegar", igual no caso da Araceli, foi uma coisa assim, né, ela foi sequestrada, então ela já sabia que ela estava num ambiente hostil para ela. Sim. Mas a maioria das vezes que a gente atende e que a gente ouve os relatos, é um aliciamento que acontece, né, então, o agressor ele vai pelo vínculo, ele vai ali, né, conquistando a criança, vai tratando a criança bem, então a criança ela não percebe, Às né, o vezes não é da noite para o adolescente. dia, né? Não. Vem Infelizmente vai acontecendo. acontecendo. Então, acontece muito, assim, né, pais, mães, né, o número de denúncias de casos com meninos é muito baixo, e também isso é algo que é preocupante, né, porque às vezes a gente olha quando a gente fala sobre violência sexual, a gente olha muito pra menina, né, Sim. só que acontece muito com os meninos também, e por conta da forma como eles são criados socialmente, "Ah, homem não chora, homem tem que aguentar, É. homem é forte", muitas vezes Principalmente no passado isso era muito usado, né? isso é visto por eles por vergonha. Ou, por exemplo, né, o contrário, às vezes os adolescentes: "Não, mas tudo bem para o menino iniciar a vida sexual cedo, a menina não pode. Mas e se esse menino iniciou, né, essa vida sexual de forma violenta?", Sim. né, há relatos, né, de, às vezes, pais como um método, assim, de transição, né. Tem algumas religiões, por exemplo, faz o bar mitzvah, né, tem algumas pessoas que às vezes: "Ah, o filho fez 16 anos, então eu vou levar ele numa boate". Ou vou levar ele num, né, num espaço É, assim. não vamos nem citar aqui, mas principalmente lá atrás, né? Sim, era Isso muito isso era comum. comum. Era natural, né. Era natural, essa é a Era palavra, natural. era natural. O meu filho virou homem, agora ele já tem que, Isso, né, e às vezes tem que ir para provar para o pai que, né, exatamente. ah, dentro do que nós estamos falando assim, eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu creio que você, vai saber responder com autoridade. Ah, o ECA, ele funciona de verdade? Ou é apenas mais alguma coisa criada Uhum, politicamente sem efeito? uhum. Ele funciona mesmo, o ECA? O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Sim, Adolescente, ele é um documento. Então quem vai dar funcionalidade para ele somos nós, né. Então, a Constituição Federal, né, que é o que rege o nosso país hoje, ela diz lá, né, e o ECA também vai trazer isso, que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado fazer a proteção. Por meio de quê? Então vai ser criadas leis, né, as políticas públicas, seria mais enfim. municipal e estadual do que Não, ele é em âmbito ele é nacional. âmbito Então ele vai nacional, trazer o quê? Diretrizes, lá e vai ter os deveres da criança, do adolescente, os que nem direitos da sempre é criança. respeitado, né? Sim, a maioria das vezes, né, inclusive os deveres também da criança e do adolescente, né, que é importante também, porque embora sejam crianças e adolescentes, eles também estão dentro de Tem uma sim, sociedade, né. Então mas é sempre importante lembrar, né, porque às vezes a gente sempre olha o dever do outro e o meu sim. direito, né, mas como que a gente enquanto sociedade faz com que esse estatuto seja, eh, realizado, né, seja concreto, né. Então, hoje, né, pelo menos aqui em Londrina, que é a minha realidade maior, né, Londrina é um polo muito forte na defesa, né, e na garantia de direitos, né, de criança e adolescente, né. Então, tanto que as políticas públicas de Londrina são referências em âmbito Mas isso nacional. não é normal falando de Paraná e falando de Isso, Brasil, né? exatamente. Quando a Porque nós gente temos vai muitas regiões, isso. né, não vai citar, mas tem Uhum. muitas regiões onde já foram denunciados e as pessoas foram tidas Isso. por loucas e de repente É. se espalha para o Brasil inteiro que aquilo que se falou era Sim. verdade. Quando a gente vai, às vezes, para municípios menores, né,
às vezes de menor porte ou com menos estrutura política, né, isso acontece mesmo, porque muitas vezes os cargos são também por proximidade, né, então, às vezes o prefeito é eleito e aí ele vai colocar, então, ali a secretária de educação, alguém da família, então não são pessoas também qualificadas, né, É porque como se fosse o tempo dos coronéis, né? exatamente, exatamente. Então, assim, não que a qualificação é a única coisa importante, né? Mas a informação traz. Então, por exemplo, saber dessa campanha, conhecer essa campanha, é uma forma de informar também, né? Porque Sim. não é um dever só, então eu sou assistente social, eu tenho esse dever, né? Mas lá as nossas leis trazem. A sociedade tem como um dever, né? Então, às vezes as pessoas perguntam: "Ah, mas e se eu errar, né? Ah, eu falei e aí não era aquilo que aconteceu, ou eu interpretei mal, né?". A lei nunca diz que alguém vai ser criminalizado ou punido por fazer uma denúncia de suspeita e estar errado. Mas ela diz que se a gente sabe e for confirmado e eu não fiz o meu papel, eu sou penalizada, né, enquanto sociedade. Então o ECA, ele é igual qualquer outra lei, né. Então, a lei de proteção à mulher, no final ela é só um papel, se os É, órgãos, as políticas, eu enquanto cidadã, o prefeito, o pastor, o a médico, a sociedade em si, sociedade né? como um todo não conhecer, né, e por isso é importante a importância dessas campanhas, né, que é divulgar, é trazer visibilidade. Então se a gente não conhecer e não trazer essa visibilidade, ele vai ficar lá, no Sim. cantinho. Então hoje, em Londrina, eu posso dizer, assim, que ele é Ah, efetivo, que assim, bom. né. Claro que sempre tem as É, sim. exceções, né, Mas em tudo é assim, né? e eu sempre gosto de pensar nisso, né, as coisas são feitas por pessoas, né, então pessoas têm o direito de escolha, né. Sim. Claro que, em determinados lugares, por exemplo, eu enquanto profissional, eu não tenho só uma escolha, eu tenho um dever, né, inclusive ético, né, eu tenho a minha moral pessoal, mas eu tenho a minha ética profissional Sim. também, né, mas a gente É sabe coisa que rara, né, hoje. sim, mas a gente sabe que às vezes tem pessoas que fecham os olhos, Porque em que muitos preferem não cargos fazer. que poderíamos dizer assim, que poderiam de verdade ser uma ponte para Sim, muitas pessoas, não são pessoas qualificadas, sim, e sim por causa de amizade, por sim. causa, né, do Uhum. conhecimento em si. E acaba-se que muitas pessoas deixam de ser alcançadas. O que me entristece muito em relação a cada campanha que existe no Brasil é que sempre depois que acontece uma tragédia, que acontece algo terrível, que começa a falar a respeito Sim. daquele assunto, Uhum. não é verdade? O bom é se não acontecesse nada e se tratasse a respeito disso, porque na verdade isso é um câncer, Sim. né? Isso é uma enfermidade que precisa ser tratada, né? Eu acho que pessoalmente eu vejo muito que existe uma lógica brasileira de não prevenção, né, mas assim, até pegando assim a saúde, né, então a gente busca tratamento médico quando a gente já está doente, Sim, então a gente não leva uma vida saudável, sim, a gente não pratica exercício físico, a gente não se alimenta bem. Aí quando nós estamos doentes, aí nós começamos a fazer um monte de coisa. E sim. aí quando a gente traz para a sociedade, ela é o reflexo disso, É né, meio das que cultural ideologias. isso hoje, né? Então quando a gente olha, por exemplo, para as campanhas, né, é isso. A gente vê o investimento público, por exemplo, quanto é investido? É, Né, então isso é prevenção, né. sim, Então quantos profissionais qualificados, né, a gente tem, né, quantas pessoas a gente tem ali da área, e não só porque, então é para elitizar, não é isso, né, mas é porque é algo muito minucioso. Eu não vou no médico que não não tem uma sim. formação qualificada, né, então é a gente tratar às vezes a criança, o adolescente como algo inferior, e aí a gente se remete a lá atrás, antes do ECA, né, o ECA é muito novo. Tem 30 e poucos anos, né. Então, assim, antes as crianças eram tratadas como mini adultos. Então, elas não eram vistas nas suas especificidades, né. Então a criança ela precisa brincar, é pelo brincar que ela se desenvolve, a criança precisa estudar, Sim. né. E meus pais, por exemplo, né, meus pais estudaram até a quarta série, terceira série, só para aprender a escrever o nome, né, ler ali mais ou menos, e já foram trabalhar, né. Então essas políticas, né, o ECA principalmente, ele vem para regularizar isso, né. Às vezes algumas pessoas falam: "Ai, mas Os pais são é, responsabilizados se os filhos não estiver na isso, escola mas hoje, também né. a criança, adolescente, né, nesse direito, porque eu fico pensando assim, né, mas aí na minha época eu trabalhei, né, com 8 anos e eu sou um homem, né, bom, sou uma mulher direita, agora não tinha essas coisas na minha época, né". Claro que a gente não vai conseguir, eh
fazer algo específico para cada um, porque como eu disse, Sim. depende de pessoas, mas é importante que as crianças tenham esse espaço, né, então eu vejo muita beleza, assim, né, eu vejo quando, por exemplo, meus pais, os nossos avós sofreram coisas que não precisariam ter Sim, sofrido, né, mas sim. claro, era uma Mas era outro realidade tempo também, né? há muito tempo, mas por É, isso que é importante a defesa, inclusive, né, de políticas como essa, né, sim, que vem para trazer, para regularizar e para responsabilizar cada um, né. entendi. Ah, voltando um pouquinho para o tema, Uhum, nós estamos dentro disso, mas quais são os sinais que identificam uma uhum. situação como essa? Eu acho que, antes de falar exatamente, né, é sempre importante trazer que nunca vai existir uma situação sempre igual, né. A gente, quanto ser humano, às vezes a gente procura Não é uma muito a regra, receita de né? bolo. É, né, "Ah, então eu Uma faço lógica. isso e vai dar X", Sim, né. Então cada pessoa é uma, né, mas normalmente, né, como a gente observa, muitas crianças apresentam, às vezes, regressão de comportamento, né, então às vezes a criança tem ali 8 anos, aí ela volta a urinar na cama, né, a precisar de ajuda para se alimentar, algumas dificuldades. Muitas vezes a criança ela vai trazer desenhos muito estereotipados, às vezes muitos formatos iguais, né, ou então desenhar muitas questões, assim, né, envolvem a questão da sexualidade, o órgão genital, se ela passou por um abuso, né, muitas falas ou brincadeiras sexualizadas, né. eh, da só para a gente pensar, Uhum, me ajuda a pensar aí, na sim. verdade. Existe, talvez seja uma besteira que eu vou dizer aqui agora, que eu sou ignorante a respeito Uhum. disso. Mas existe a possibilidade, de repente, de uma criança passar por isso e, de repente, os pais olharem para ela como, de repente, uma criança que tem um espectro autista. E, de Acontece. repente, não ser aquilo, mas pelo fato daquilo que ela passou, né, Uhum. eu creio que deve ser uma tortura e, de repente, ela começa a agir diferente, Sim, porque, por favor, não estou generalizando, sim, mas hoje, praticamente todo mundo diz: "Eu tenho o TEA", né, sim. ou então, é um outro símbolo, esqueci qual que é, TDAH, né. TDAH. Eu acredito que muitas pessoas tenham sim, Uhum. mas dentro do que nós estamos falando, será que existe essa possibilidade? Existe, porque é isso, a gente procura respostas e não a causa, né, e não então, às vezes, os pais ali na ânsia também de entender, muitas crianças, às vezes, também se expressam na agressividade, né, na agitação, então eles querem as respostas. E nem sempre, como eu falei, né, nem sempre a criança, adolescente vai conseguir dizer naquele momento. Né, então: "Olha, eu passei por isso ontem, aconteceu isso ontem". Então, às vezes, ele vai elaborar aquilo, como eu falei, às vezes ele não tá entendendo o que que aconteceu Sim, comigo. "Nossa, eu fui em tal lugar, né, aconteceu isso, eu não tô entendendo". E às vezes, né, o pai e a mãe vai trazer para especialistas e é aquilo, o vínculo é tudo, né, então às vezes o médico não vai conseguir descobrir, não é com aquela pessoa, não é com a mãe, com o pai que vai acontecer. E acontece muito também dentro da área da saúde uma patologia. patologização. Isso. Né, que é essa necessidade de trazer um laudo. O laudo ele é muito importante, né, ele nos dá um guia, ele nos dá um direcionamento, mas ele não é a resposta, né. Então, a criança às vezes eu trabalho com muitas crianças e às vezes, né, a gente vê ali as famílias ansiando: "Ai, mas ele é autista, vai ter tem TDAH", eu falei assim: "Não, isso é um comportamento de criança, É. criança corre, criança grita, criança Nós fizemos briga". aqui um podcast, né, Uhum, com a Adriele, uhum, que ela tem um trabalho que é o Rebote, uhum, e assim, entende muito. E eu até disse para ela, falei assim: "Olha, pela forma que eu era quando eu era criança, eu não parava um minuto, mas uhum. eu não parava um minuto, eu era Sim, agitadíssimo. Se fosse nos dias de hoje, talvez alguém olharia para mim e falasse assim: "Olha, precisa ver". sim, Embora existe muita forma de você descobrir hoje, né, existem sim, profissionais, né, qualificados que pode te sim. dar uma direção, Sim. não é E verdade? o meio também, né, muitas vezes a gente esquece de tratar o ser humano, né, aquele sujeito, como um sujeito integral. Então, isso até é uma crítica até enquanto em política pública, né, então você vai a mesma pessoa vai na saúde, vai na educação, vai na assistência social, e aí olha-se para ela de forma fragmentada, mas Sim, ela é a mesma pessoa, né, então às vezes aquela criança ou aquele adulto tá manifestando algum, né, tá expressando de alguma forma, mas, como que tá esse contexto, né. Então, entendi. né, nisso o serviço social, né, é uma profissão que eu gosto muito, né,
tô nessa área por conta disso. Ele vai olhar para aquele É tão sujeito abrangente a ação de forma social, né? integral, né? Ele vai olhar assim, olha, ele é um sujeito que está dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de uma família, dentro de um país. E qual o contexto que ele vive? Qual é o bairro, né? Porque, por exemplo, se eu demoro 5 minutos para estar no meu trabalho, no meu carro, com ar-condicionado, é uma vida. Agora, se eu levo Sim. 3 horas, eu pego 3 ônibus para sair da minha casa às 5 da manhã e chego às 10 da noite, eu tenho uma outra vida, eu tenho uma outra forma de expressar, né. Então é importante, né, não acho que é ruim trazer a investigação, porque às vezes pode ser Tá acoplado mesmo. dentro da própria psicologia, né? Isso, mas é um olhar para além disso. Eu acho que tanto que o processo do laudo, ele precisa ser multiprofissional, não dá só para ser um neuro, né, precisa ter outros profissionais fazendo essa análise, porque Entendi. é isso, né, às vezes a criança pode até ter mesmo, né, um atraso no desenvolvimento, algum transtorno, né, mas muitas vezes é uma expressão do que ela está sentindo. E aí a gente Puxa, está numa geração. Antigamente interessante também isso. era isso, a gente Sim, tinha repressão, a gente não sim. podia falar, não pode chorar, segue a vida, mas hoje a tecnologia veio também para roubar isso. Então as crianças estão cada vez mais imersas na tecnologia e cada vez menos expressando no mundo real, Elas né. têm muitas informações hoje, né? Não que Muitas. tenha maturidade, o Sim, conhecimento, mas tem muitas tem muitas informações a informações. respeito. Bom, pode parecer, igual, mas quais são os sinais que identificam e como identificar esses sinais? É, eu acho que assim, né, é muito importante esse olhar atento, né, nós que somos adultos, né, é nosso dever, né, estar atento a essa criança, a esse adolescente, né, a conhecê-lo mesmo, né. Então eu sei, igual eu não sou mãe, né, mas eu convivo com aquelas crianças ali da escola, por exemplo, então eu sei se um dia tá mais triste, se um dia tá mais agitado, "Acho, mas não é assim que aconteceu", né, então é esse olhar atento. E um dos principais indícios, assim, né, além do olhar atento e desses sinais, né, como eu falei, alguns comportamentos que vão mudar, é o que a gente chama de revelação espontânea, que o nome é um pouco explicativo, né, mas é quando aquela criança, aquele adolescente, ele vai revelar para você que ele passou por uma violência, não só sexual, mas de qualquer tipo, né. E isso nem sempre vai se dar nas palavras, né, a gente que é adulta, a gente vai criando caixinhas, né, É, então: "Ai, mas ele não falou o os que quartinhos aconteceu", mas secretos. às vezes ele desenhou, às vezes vocês estavam fazendo uma brincadeira e, sei lá, esbarrou, falou: "Ai, ontem meu tio tocou aqui na minha parte íntima", por exemplo, ou não vai usar a palavra que a gente está esperando, Sim, né. Recentemente teve até um caso que repercutiu na mídia, né, de uma criança, acho que de 2, 3 anos, não me lembro agora, e que ela estava há semanas falando na escola que acho que era tio parente, tinha tocado, né, tinha mexido ali na borboleta dela, no biscoito dela. E ninguém conseguiu perceber que o que ela estava querendo dizer é que a mãe ensinou ela que a parte íntima dela tinha esse nome. Né, entendi. então assim, demorou às vezes, então por isso que esse olhar atento para a criança é importante, mas nossa, tá falando muito sobre isso, o que que é isso, né? Ninguém talvez perguntou: O que que é, né, essa borboleta? O que que é esse biscoito?", né? E aí depois foram identificar que a criança estava passando por uma violência sexual, né, então essa revelação espontânea, ela vai acontecer para alguém de confiança, então a criança nunca vai falar para alguém que ela tem medo, ou que acha que vai brigar com ela, né. Então esse processo da revelação espontânea é muito crucial, assim, para mim eu acho que para além, né, a denúncia é importante, todos os outros encaminhamentos são importantes, mas este momento para mim é o mais importante, porque é o momento que a criança ela se sente confortável o suficiente para dizer, então é como se você chega em casa, né, "Nossa, agora eu posso descansar", então ela Sim. ela escolhe alguém. E às vezes é muito comum que a gente, por medo, né, Eu ia falar isso, de repente por medo acaba Isso. ficando em silêncio, né, Isso, ou então, às vezes, mas não só isso, sofrendo, ou terceiriza, né. "Ah não, não porque fala pra mim não, vai lá e fala pra é, outra pessoa", e isso bloqueia ou então a fala com seu pai, criança. ou então fala com Exatamente. sua mãe. Ou então assim: "Ai, para de frescura, não É, né, acontece isso não", né, então, pra mim é a parte mais importante. Então, para além dos sinais comportamentais que sempre vão existir, né, esse fato da forma como a criança se expressa, né, seja ali no desenho, né, às vezes ela tá cantando alguma música e ela fala: "Nossa tia", acontece isso às vezes na escola, né, às vezes tá brincando com a criança, ela solta uma bomba e sai, e você fica assim: "Nossa, mas como assim?". Então nem sempre vai acontecer num ambiente sim. sério: "Tia, a gente quer conversar, vamos ali na salinha", nem sempre vai Às vezes acontecer, é numa né. Às vezes brincadeira, é numa né, brincadeira. é interessante. Como se deve reagir? Embora a exposição é muito grande, né, Sim. mas como reagir? Eu acho que a primeira coisa, isso eu aprendi com a minha hoje parceira de trabalho, Juliana,
E ela sempre me ensinou isso, né? Quando eu era mais nova e eu estava começando a estagiar na área de serviço social. E ela falou: olha, a gente sempre precisa lembrar que não é sobre mim. Então, é sobre aquela pessoa que está me contando algo. Entendi. Então, eu tenho que guardar naquele momento tudo que eu tô sentindo. Então, às vezes a gente, né, a criança começou a falar, a gente já começa a trazer Atropela, né? isso, atropela. Então, dá uma respirada. É difícil, não é fácil, né? Eu É muito sei. difícil, porque surge muita coisa, né? Medo, ansiedade, raiva, né? Porque você tá ouvindo ali uma Sim, violência, né? Então, acho que a primeira o sangue coisa ferve, né? é pensar, isso não é sobre mim, é sobre a pessoa que está ali. E isso vem muito do nosso processo também de escuta, né? O ser humano tem dificuldade de ouvir, É, né? A gente até escuta, mas a gente não ouve, né? Então, verdade. assim, ou Eu ao falo muito contrário, sobre né? A isso. gente até ouve e não escuta, né? É. E aí eu acho que é ter uma escuta atenta. E escuta atenta envolve tudo. Então, assim, né? Eu, particularmente, se eu tô com uma criança ou adolescente, eu evito mexer no celular, eu evito fazer outra coisa, porque precisa ter uma atenção para aquele momento. Então, se percebeu, a criança tá trazendo algo diferente, presta atenção, né. Eu não cortando você, eu acredito que você, age dessa forma porque você ama o que você faz, né? É, Tem acho que é muito a a ver isso importância que a também, não gente é? dá. É, então, por isso que eu falo, então a forma como a gente, enquanto sociedade, olha para as crianças diz muito, Sim, né. Claro, né, eu entendo, hoje tem um processo também, exaustivo dos pais, principalmente, né, uma carga horária de trabalho incessante, né, e às sim, vezes você chega em casa, você só quer dormir, né, você quer dar verdade, um celular para a criança para ela verdade. ficar ali, só Tem que acontecido muito isso hoje, isso, né? há uma necessidade do ser humano de se relacionar, né, a gente que é cristão, a gente já entende um pouco disso, mas o ser humano ele não foi feito para viver só, né, ele foi feito para se relacionar, tanto que até hoje a nossa estrutura de sociedade é em grupo, né, é muito difícil ver uma pessoa que vive isolada, né. Então é muito importante essa escuta atenta, né, e aí acho que muito importante também não pressionar a criança, eu acho que é uma coisa que a gente que trabalha com isso sempre, parte do pressuposto de deixe ela falar. Então deixa a criança falar, deixa a criança falar. Às vezes a gente quer fazer uma pergunta no meio, guarda sua pergunta aqui na cabeça, né. E não desmerecer, que acontece muito, né, às vezes, principalmente com adolescente, né. "Ah, mas que roupa você estava usando?". "Ah, mas será que você não deu uma bola?". E aí ele, né, achou isso. "Ai, mas tem certeza? Eu acho que não foi isso que aconteceu". Às vezes a gente, enquanto ser humano, sem perceber, Transfere a culpa, né? a gente transfere a culpa. E aí, quando a gente faz isso, a gente inibe aquela pessoa, né, de contar. Então ela fala assim: "Nossa, ela Vai não se criar um confia". trauma ali, né? Ela fala assim: "Ela não confia em mim, então eu não vou contar pra ela". Porque pensa, né, você tá no seu momento ali, porque eu sempre costumo pensar isso, pra pessoa chegar no momento de decidir contar isso pra alguém, ela precisa elaborar muita coisa dentro Quantas dela. barreiras são quebradas, né, Muito, para porque poder existe uma vergonha, né, mesmo ela sendo vítima, mesmo você dizendo pra ela: "Olha, não foi sua culpa", por exemplo, a Araceli, ela tinha 8 anos, o que que essa menina fez pra acontecer isso? Ainda se ela tivesse feito, nada justifica, né, mas assim, não foi sua culpa. Então isso é um processo muito longo, né, inclusive até em terapia é muito complexo da criança entender, da pessoa. Tem adultos que até hoje não conseguem elaborar, né, tem às vezes mulheres, homens, idosos que quase lá no fim da vida conseguem dizer para alguém: "Olha, um dia aconteceu isso comigo", né. Então, o processo de é uma barreira escuta, muito grande para ser quebrada, né? sim, precisa ser muito, assim, cuidadoso, né. E eu acho que muito importante também, prestar atenção no que a criança vai dizer, para que evitar o máximo de perguntas possíveis, né. Mas na fala da criança, identificar ali quem foi, aonde foi, quando foi, alguém mais sabe, será, né. Ela vai contando às vezes: "Ah, eu já contei para minha mãe. Ó, aconteceu há 2 semanas atrás, foi o fulano de tal", né. E prestar atenção nesses detalhes. Eu acho que algo que é muito importante também, que às vezes a gente, faz, né, na ânsia de querer, proteger a criança, né, anotar. Muito ruim anotar, né, nunca anote, né, Sim. porque imagina, né, a criança vai te contar uma coisa: "Não, espera aí", parece uma entrevista, a criança já: Que será que ela vai fazer com isso?". É, exatamente. Não, nunca gravar, né, às vezes: "Ai, deixa eu gravar nunca fazer isso, Não né. existe a possibilidade também da própria criança estar sob ameaça, Pode acontecer. né, principalmente dependendo da idade, a pessoa tem inconsciente: "Ó, se você falar alguma coisa, eu vou fazer Sim. algo para sua E família". normalmente o agressor ou ele vai usar isso: "Olha, não conta pra ninguém, é nosso segredo", né, às vezes a criança não tem a maldade ou a Sim, malícia de entender que ela tá naquela sim. situação, então é muito importante essa escuta atenta pra prestar atenção, né, eu acho que eu já falei isso também, não terceirizar, às vezes acontece muito isso, assim,
né, na escola, enfim, né? Às vezes a criança chega para a professora, por exemplo. Quem que é a pessoa mais de confiança dela ali, É. naquela escola? É a professora, ela tá todo dia ali com a professora. A mãe, às vezes, é o pai, a avô, é a tia da salinha da igreja, enfim. E aí a criança começa a falar, e aí ela fala, não, então, peraí, então. Chama outra pessoa e fala, ai, conta pra ela então que você me contou. E aí Isso não pode acontecer. pode se espalhar, né, de uma É, forma. também, mas assim, porque a criança confiou em mim. Sim. Então ela não confiou Você naquela outra terceirizou, pessoa. a confiança já Isso. foi para o E espaço, aí, né? às vezes a gente fala, ai, mas talvez aqui na escola eu não sou responsável, por exemplo, né? Eu sou só a tia da cozinha, por exemplo. Lá na escola acontece muito, né? Tem muita criança que tem muito vínculo com as professoras da cozinha, as meninas, né, da limpeza. Ai, mas não sou eu que vou fazer os processos. Não tem problema, né? Porque a parte do vínculo é quem a criança escolhe, quem o adolescente escolhe, né? E aí, Parte delas mesmo. e acho que muito importante também, nessa parte de como agir, né? Nunca prometer segredo. Né? As crianças têm muito disso, às vezes, ai, tia, eu posso te contar um segredo? Aí eu sempre tenho essa técnica, depende. Assim, porque o que é segredo e o que é sigilo, né? Então a gente sempre tem que trazer para a criança, olha, o que te coloca em risco, o que não te traz proteção, eu preciso comunicar. Ah, mas Sim. e se a criança então não quiser falar? E tudo bem então, mas aquele olhar atento vai ficar aquela pulguinha Você na conseguiu nossa. captar, né? Isso, olha, tem alguma coisa ali que ela queria me E essa contar. vantagem de ser cristão, né? De ter um Deus grandioso, que você Uhum. acaba tendo discernimento, Sim. sensibilidade para poder detectar essas coisas, né? Sim. Eu acho que daí, a partir disso, né, a partir desse relato ou dessa suspeita também, que eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Às vezes as pessoas falam assim: "Ai, mas eu não tenho certeza. Como que eu vou afirmar?", né? Mas toda suspeita, ela precisa também ser notificada, né? Sim. Porque não é o nosso trabalho, inclusive quanto assistente social, né, não é o meu trabalho, não é o trabalho da mãe, do pai, do tio, de quem recebeu essa denúncia ou percebeu isso, fazer a investigação. Existem outros setores que vão fazer isso, né, que daí vai para um âmbito criminal, Sim. judiciário, né, enfim. Então eu preciso trazer, né, como eu falei, ninguém nunca vai ser punido ou, enfim, né, vai ser penalizado por fazer um indicativo de suspeita Sim. e estar errado. Agora o contrário, ele É. acontece. Porque quando a gente pensa ali que é sobre o outro, eu sempre gosto de pensar nisso, né, é uma pessoa, é uma criança, adolescente, enfim, uma mulher, é uma alma, né, é um ser que está passando por uma situação de violência. Então, essa dor, essa situação precisa gritar mais alto em mim do que o medo, né. E aí a gente vai entrar nas questões, né, de denúncia, né, de. E quais, na verdade, quais são os canais para Uhum. denúncias? Acho que tem o canal que é mais geral, que é o Disque 100, ele é um canal gratuito, né, você pode ligar de 100? qualquer celular, 100, né, e aí você pode fazer a denúncia tanto de forma anônima como, né, nominal, né. Por que Se que a gente fizer fala isso? anônima, há uma aceitação, Sim, é então. tranquilo. Justamente por isso, Ah, né, que porque bom. assim, a gente vê muito acontecer, às vezes, no âmbito familiar. Imagina, né, o caos que isso não vira, né. Mas, às vezes, a gente vê muitas mães sofrendo, tias, avós que sabem e, às vezes, guardam esse segredo porque: "Ai, mas se eu contar, como que vai acontecer?". A gente vê muitas situações, né, Isso. da mãe omissa, né, É. medo de perder o Às vezes por marido, medo. Ou, às né, vezes, por medo também porque tá passando por outra violência, né, também, com aquele né. marido. Mas eu acho triste demais quando a mãe sabe, e Uhum. mesmo que ela não passe por isso, mas ela por causa do amor doentio, que na verdade não é amor, né, pelo marido, acaba ficando em silêncio. A gente já viu muita situação que a mãe concorda com aquilo, medo de perder o marido, Eu acho que né. É diferente de estar aham. sob grave ameaça, Sim. é É que diferente. normalmente a gente sempre traz esse olhar, né, quando acontece dentro do âmbito ali familiar, normalmente os outros membros da família também estão passando por outras violências, Sim, principalmente a psicológica, né, e é. aí ele vem. A psicológica deve ser algo assim Eu acho terrível, né. que não dá pra medir, né, Não dá mas eu para acho que medir. tão grave quanto levar um tapa, Sim, né, eu acho que é até pior, porque o tapa, o roxo passa às vezes, mas é. a psicológica leva anos ali pra você trabalhar aquilo, né. Então, é muito importante que essa denúncia aconteça. Aí tem o Disque 100, né, tem o conselho tutelar também, né, aqui em Londrina especificamente, ele tá dividido por região, então tem norte, Conselho sul. tutelar tem crescido bastante, né, tem sido, Sim. assim, uma ferramenta
muito bem usada, né? Sim, ele foi criado justamente. Tem esse nome que às vezes é um pouco controverso, né? Que às vezes a gente fica um pouco assim, mas assim, ele é um órgão de proteção à criança e adolescente. Então, ele vai, igual a gente estava conversando sobre o ECA, ele tem o dever também de trazer materialidade para o ECA. Então, assim, os conselheiros tutelares, vão fazer esse trabalho. E aí são eles que vão receber essa denúncia. Então, eu acho que quando a gente traz campanhas como essa, é importante para a gente entender o nosso papel, né? Então, eu recebi essa denúncia. É meu papel investigar, ir lá na casa da pessoa, bater na porta e falar: olha aqui, você fez isso. Não é meu papel fazer isso, né? Qual é o meu papel? O meu papel é acolher aquela criança, aquela pessoa que está ali comigo, aquele adolescente, né? E denunciar. Isso eu consigo fazer. E aí, quem que vai dar seguimento para isso? Aí entra conselho tutelar, né? Aí vai entrar em questões judiciais, jurídicas, né? Ministério Público, e vai subindo as instâncias, né? Mas eu acho que o Disque 100 é uma ferramenta. Tá ali 24 horas, né, é gratuito, então não precisa ter crédito, não precisa fazer do seu celular se você não quiser, né. Hoje não tem mais orelhão, acho que tem poucos, É, mas você pode fazer de forma anônima, não fica mais plain registro. features, né? Não fica registro do seu IP, enfim, né. Então acho que é um canal muito importante que todos precisam usar, né. Às vezes a gente acha: então só assistente social tem que usar. Não, a gente tem hoje, né, enquanto profissional, enquanto instituição, tem um fluxo interno municipal, né. Então tem um documento que chama Ficha Sinam, que ele é preenchido pelos serviços daí, né. Então, eu tô lá no meu trabalho e eu recebo uma revelação espontânea, ou eu tô percebendo algo diferente em relação às crianças e adolescentes, eu preciso Tem que ter uma preencher. sensibilidade, né? Porque a pessoa pode começar a falar e parar, Isso. travar, né? Isso. E aí também saber respeitar o tempo da criança também, né. Não forçar, né, às vezes ela não tá preparada para contar tudo, e tudo bem também, então a gente vai caminhar com a denúncia até aqui. E Entendi. aí, se for necessário, se ela conseguir trazer, a gente vai trazer. Acho que a gente tirar essa ânsia do que: eu preciso saber todas as respostas. Mas É, aconteceu mas não é quando, assim, quem né? foi? Não tem essa necessidade, né, ela precisa trazer aquilo que ela conseguiu elaborar dentro dela. Entendi. E como seria ações de prevenção? Existe essa possibilidade? Sim, inclusive, tão importante quanto a denúncia são ações de prevenção, porque, como eu falei, às vezes a gente vai muito espera acontecer, né, e isso é um erro muito grave. Então, assim, o diálogo, ele é muito importante, primeiramente, né. Eu acho que a gente precisa começar a tirar esse caráter, né, esses tabus, esses pensamentos que a gente tem que: e se falar sobre isso, nós vamos induzir as crianças ou os adolescentes a talvez falar sobre sexualidade e ter relações sexuais", né. Não é sobre isso, eu acho que a história já mostrou que a falta de informação, ela traz muito mais dano do que a informação, né. Na verdade, eu gosto muito de pensar que a informação, ela salva vidas, né. Tem várias frases, né, conhecimento é poder, a Bíblia traz um pouco sobre isso, né, que quando Deus fala para o povo de Israel, né: "Olha, vocês estão perecendo por falta de conhecimento", né. Então, quando a gente não conhece, a gente enquanto adulto não conhece o nosso papel e a criança não conhece o que é uma violência. Como ela vai saber que, alguém tocar no corpo dela sem ela deixar é uma violência? Como ela vai Nem vai saber imaginar. que alguém bater nela, agredir ela, é uma violência se a gente não traz, né. Então, ações de como essa campanha, né, elas são muito importantes, né. E a construção de vínculo é muito importante. Às vezes a gente, enquanto adulto, a gente se relaciona muito entre nós, né, e pouco com as crianças, né. Como eu disse, eu não tenho filhos, mas eu convivo muito com crianças, às vezes até mais do que com os adultos. Então, às vezes, sai os amigos, tá todo mundo Vive lá, isso, né? eu tô lá na rodinha das crianças, né, porque eu gosto também, mas porque eu acho, assim, é uma responsabilidade que eu tenho comigo também, né, de gerar proteção, não que os meus amigos não sejam protetivos, Sim. né, mas enquanto um agente ali, né, profissional, mas também, que assumiu essa causa para si, né, de trazer uma melhor acolhida, um melhor ambiente. Às vezes a gente vai nos espaços, não tem acessibilidade para criança, a gente olha para nossa cidade, por exemplo, né, tem ali umas pracinhas meio capengas ali, né, É. uns negócios enferrujados, mas onde estão os parques? Onde estão ali, né, os ambientes, as árvores para as crianças poderem brincar? Então a gente vê que a nossa sociedade vai se construindo em volta dos adultos, né, É. e as crianças vão deixando de lado. Eu acho que algo muito legal também que tem são os materiais didáticos. O Segredo de Tartanina, que é um livro que a Suelen acho que já mencionou, né, que é uma tartaruguinha, então é uma forma didática de você trabalhar com crianças, né. Acontece no fundo do mar ali, é uma tartaruguinha que passa por uma situação de exploração sexual, onde um membro ali da comunidade,
da vizinhança, atrai essa tartaruga com doces. Ai, vamos lá em casa, vou te dar doce. E ele começa a fotografar essa criança, né, sem as roupas, né? Então é algo muito legal para trazer, e aí essa tartaruguinha, ela vai e conta na escola, e a professora vai fazendo todo esse trabalho, acolhe ela, ouve ela, faz a denúncia, né, aí tem os pais também, a escola acolhe esses pais, porque imagina só, né, que caos, né. Tem também o livro Não Me Toca Seu Boboca, que é também Não usando Me Toque Seu animais. Boboca, bem Isso, interessante o que nome. vai trazer para as crianças, assim, né, como que é esse toque? Porque às vezes a gente trata o corpo da criança, do adolescente, como público. Então a gente, inclusive, né, sem a maldade às vezes, né, chega a criança numa reunião de família: "Ai, senta no colo do tio, dá beijo no tio", aí a criança às vezes não quer, ela tá ali, né, desconfortável, às vezes a gente força, né. Ou então, assim, a gente chega a criança e toca nela, um bebezinho, por exemplo, né, a gente já vai com a mão, né, então a gente vai tratando os corpos infantis, adolescentes, como algo público, né. Tem um livro também que é o Pipo e Fifi, ele vai falar muito sobre essa parte do corpo, né, então, quais os lugares que as pessoas talvez podem tocar na gente e qual não pode, né. E aí nessa linha de pensamento é importante também como a gente trabalha isso com as crianças, porque às vezes na ânsia de proteger, né, a gente acaba mostrando para aquela criança que falar sobre isso é proibido. Então olha, não pode, é proibido tocar nessa sua parte íntima. Então a criança vai criando: "Ah, então falar sobre isso é proibido". Logo, ela vai tendo também uma questão com o seu próprio corpo, né, ou E ou dentro da até mesmo instrução, isso pode, isso não pode, né. isso, eu acho que trabalhar com marcadores, sim, não, não pode, pode, é muito complexo. Então, por isso que campanhas como essa, tem também o Faça Bonito, tem site, tem Instagram também, eles trazem muitos materiais, muito legal, assim, né, tem imagens, vídeos, tem histórias para poder trabalhar com isso. E aí, né, falando um pouquinho do meu trabalho, eu trabalho no Marista, na escola social, né, tem a campanha Defenda-se, que é uma campanha institucional, né, tem também lá no site, vocês podem depois dar uma olhadinha, então ele vai trazer uma Qual série que é o de site? vídeos, campanha Defenda-se. Campanha Isso, aí Depende. se você jogar no Google aparece, assim, Ok. né. Vai trazer muitos vídeos, feitos por são animações, né, mas assim, dublados por crianças, enfim, também, e são cenas cotidianas, então, é uma criança brincando em casa e vai trazer essas temáticas Que ali, né. bacana. Não só da violência sexual, mas vai falar sobre trabalho infantil, vai falar sobre a questão da internet, que hoje as crianças jogam Bem muito, interessante. e muitos crimes, né, de violências contra a criança acontecem lá no jogo, né, adultos se passam por crianças, Sim, ninguém tá vendo, tem acontecido muito isso, e né. aquele chat lá, né, ele apaga, então não tem registro, então é uma perversidade, assim, né, É. que até chega até a ser cômico, né. Então e lá também, né, esse departamento tem um departamento dentro do Marista só para pesquisar isso, né. Então vai ter dados, né, vai ter também os canais de denúncia, então acho que essas informações são importantes, né, para todo mundo, né, os pais, os responsáveis, professores, né. Eu sempre penso assim, se eu conheço uma criança, eu tenho essa responsabilidade, né. "Ah, mas eu não sou mãe", mas eu sou tia, eu É, sou, sei lá, eu sou professora, eu tô na igreja, tem criança na minha igreja, eu tô no meu bairro, tem criança no meu bairro, então todo mundo precisa conhecer, né. sim. Ah, qual a importância de debater isso na igreja? Olha, né, como cristã, né, que sou, inclusive, faço parte aqui da obra também, Glória a né, lá Deus. na UBPC, né, do Vivi Xavier, pastor Walter Novaes, eu acho que é imprescindível, né, eu acho que não existe cristianismo se a gente fecha os olhos para isso, né, eu acho que o cristianismo ele vai falar, talvez uma ótica mais espiritual, claro, S né, a gente entende ali que, a violência ela vem como um reflexo também do pecado, né, desse distanciamento de Deus. Então, quanto mais distantes de Deus estamos, mais, de nós mesmos nós temos. E a nossa É, natureza humana, ela é pecaminosa, ela é terrível. violenta, ela é Sim, egoísta, ela quer passar por cima das pessoas, né. Então, quando a gente olha para isso, essas campanhas, e num ambiente de igreja, né, e aí quando a gente olha para Jesus, ele traz a igreja como uma comunidade, né, algo que é coletivo. Então as crianças elas fazem parte desse coletivo, né. sim. Hoje na igreja, né, mais moderna, nós temos esses espaços, os ministérios, né, que a gente fala, né. Então tem hoje dentro da nossa obra, principalmente, um ministério infantil, que é para pensar É. só a relação da igreja com as crianças, dessa espiritualidade, mas eu acho que falar sobre isso com a igreja como um todo, né, com esses pais, porque infelizmente a gente vive num país que é muito religioso, mas pouco cristão.
É verdade. né? Muitas pessoas se dizem cristãs, muitas pessoas se dizem que acreditam em Jesus, se dizem, enfim, né? Mas são muito mais simpatizantes ali, né? Estão mais ali, não, eu É, sou de Deus, em algumas imagina. situações é mais modinha, né. Conforme o Isso, vento sopra, a pessoa ela está, né, exatamente. incluída. E aí, quando a gente olha para isso, né, enquanto cristão, a gente não pode esquecer, né, que além de ser pecado, toda violência é um crime também. Nós Sim, estamos ainda na Terra, então nós sim. precisamos Tem a viver lei dos homens segundo a também, lei dos né. homens e a lei de Deus, né? E Deus abomina todo tipo de violência, né? E aí, como eu sempre gosto, né, de pensar em alguns versículos, né? A Bíblia traz muito, Jesus traz isso, que o reino de Deus, né, o reino do Pai, ele não é sobre comida ou bebida, ou seja, Sim, coisas materiais, né? Mas ele é justiça, paz e alegria. Então, não existe paz e não existe alegria se a justiça não for feita. Então, quando a gente olha muitas vezes casos acontecendo dentro de comunidades religiosas, para mim dói duplamente, né? Primeiro, uma questão social, uma questão de sociedade, mas depois por uma questão de comunidade e do cristianismo, porque eu falo assim, né, é muito triste, né, que pessoas não está conhecem a instalado em todos os Jesus, lugares, né, em toda parte da infelizmente. sociedade, né. Eu acho que a gente precisa também pensar, né, que a igreja é feita por pessoas, Sim, né, então assim, Deus diferente, né, de Satanás, ele não é impositivo, né, então ele traz lá: "Olha, eu estou à porta, estou batendo, se você me deixar entrar, nós vamos, né, dialogar, nós vamos conviver". Então, depende também de nós, né. Mas enquanto, né, lideranças de igreja, pastores, enfim, né, líderes, é muito imprescindível que isso aconteça, né, essa proteção ali, né, esse olhar atento, trazer pessoas competentes para somos estar. responsáveis, né, pela Somos proteção, né. responsáveis 2 vezes, né, 2 vezes. primeiro por conta do reino de Deus e segundo por conta da sociedade. E aí, eu gosto muito de pensar, né, em 3 versículos, né, um tá em Provérbios, que é um livro sensacional, né, cheio de sabedoria Sim, pra gente, e ele fala assim, né, até parece que quem escreveu é muito sábio, né. imagina, né, o homem mais sábio, né. Tá lá em Provérbios 31, ele fala assim, ó: "Abre a sua boca a favor do direito de todos os que se acham desamparados, julga retamente e faz justiça, né, aos pobres e necessitados". E aí, hoje, inclusive, conversando com uma colega de trabalho, também cristã, né, professora, e ela estava me lembrando da história de Tamar, né, a filha de Davi, Sim, que passou por uma dentro violência da casa, sexual né. dentro da casa de Davi. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, né, e eu não acho que, isso tirou esse mérito dele, né, mas ainda assim, estando muito próximo de Deus, ele foi negligente e ele foi omisso com aquilo, Sim, porque enquanto rei, enquanto pai, sim, ele não tomou nenhuma atitude. sim. E eu entendo também a dor de Davi, né, porque a violência aconteceu no âmbito ali familiar, então foi um filho Mas se a que gente violentou analisar uma as filha. consequências na vida também Isso. de Davi, E aí vem o que Jesus falou, né, então quando a justiça não está instaurada, não existe paz e alegria. E a família de Davi, depois daquilo, né, foi destruição e filhos, morte, até que ele se Absalão, arrepende. Adonias, olha quanta situação, né. Isso. E aí Davi carrega esse fardo por muito tempo, né, ele também se posiciona enquanto homem de Deus, ele entende a sua irresponsabilidade ali, né, e ele traz o arrependimento, só que o arrependimento diante de Deus, ele acontece, mas Deus não tira as consequências, porque é aquilo, né, se eu plantei feijão, vai nascer feijão. "Ai, mas se Sim, eu orar, Deus vai abençoar?" Não tem como, porque é uma atitude minha, a gente trabalha junto com Deus, né. E aí eu fico pensando um pouco, né, quando Jesus fala, né, que tem, né, os mandamentos lá, os 10 mandamentos, e aí ele fala assim: "Olha, tudo aquilo eu resumo em um só, ame seu próximo como a ti mesmo". Então se a gente ama o outro como a gente se ama, a gente não comete violências, a gente não comete pecados, né. E para além disso também, né, a gente olha para aquela criança, para aquele adolescente, para mulheres também que às vezes dentro das nossas igrejas vivem coisas horríveis, né, e a gente começa a falar com isso com mais sensibilidade, né, porque às vezes a religião ela traz alguns pesos também por falta de o problema é conhecimento. Isso, religiosidade, por né. falta de conhecimento, É, então às vezes a gente fala assim: "Olha, a mulher, né, o homem, o jovem precisa ser puro, precisa manter a sua virgindade, né, a sua santidade. Só que aí a gente não fala sobre temas como esse, e aí a gente tem talvez pessoas que passaram por violências sexuais. E como que essa pessoa vai se sentir? Né? Nossa, então eu passei por isso, a minha virgindade não tá mais intacta, então eu sou uma pecadora, então eu tô nesse lugar, né? Então, como é importante ter muita sabedoria
para trazer. É um princípio bíblico, ele não vai deixar de existir, né? A pureza, né? A relação sexual dentro do casamento. Mas e quando acontece com essas pessoas? Como que É a o gente julgamento. olha, né? Como que a gente lida, né? Porque às vezes não tem como controlar a informação, então às vezes, se as pessoas ficaram sabendo, como que é a ética que a gente vai lidar isso dentro da igreja, né? E aí eu acho que tudo isso se resume no acolhimento, né? E tem um versículo que inclusive eu nunca parei assim para prestar atenção, e esses dias o pastor Novaes leu e eu fiquei muito encantada, assim, que é Romanos 15, do 5 ao 7. E ele fala assim: ora, que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês, unânimes e em uma só voz, glorifiquem o Deus da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, quando nós entendemos que nós não somos merecedores, mas ainda assim Deus nos ama, a gente consegue fazer isso com outra pessoa. Então, a gente consegue acolher, Consegue a gente compreender. consegue olhar, a gente consegue não julgar, Sim. né? E isso para a igreja ela é muito importante. Então, trazer esses temas, né? Essas falas, essas temáticas são muito importantes, porque a igreja, infelizmente, não está fora da terra, né? Então, ela não está alheia Talvez a... o tema não interessa muitas pessoas, É né? porque é difícil, né, pastor, falar sobre isso, né? E é difícil porque eu acho que eu volto de novo, já falei isso acho umas 3 vezes, mas assim, o conhecimento, a informação. Sim. Acho que a igreja, por muito tempo, ela, não se mistura igreja e conhecimento, né? A gente sabe também que nem todo conhecimento ele procede, Sim. né? E Eu alguém acho vai dizer que a palavra mata, né? isso. Mas assim, o nosso foco é Cristo. Então, É. aquilo que destoa de Cristo, então a gente precisa repensar. Mas, Sim. pensa, né? São coisas para proteger a criação dele. Então, não é algo que destoa, né? Então, quanto tempo a igreja ficou fora desses lugares? Ai, o cristão não pode trabalhar, não pode se envolver com política, não pode se envolver com isso. Só que aí a gente foi perdendo esses espaços e a gente foi deixando Aí pessoas o mal atuar vai nesses dominando, espaços. né? E aí pessoas que... Não que as outras pessoas que não têm Cristo não têm essa sensibilidade, né? Muito pelo contrário, tem pessoas que não conhecem a Jesus e às vezes dão de 10 a 0, né? Um Em alguns testemunho e algo cristãos. mais, né? Mas assim, nós temos a salvação da humanidade. Nós conhecemos aquele que pode todas as coisas. Amém. E por que não atuar nesses espaços? Então, acho que é isso que me move todos os dias. E o assim. nome dele é? Jesus. Jesus. Poxa, que bacana ter batido esse papo com você. E eu penso assim que o que você faz não é nem uma profissão, né? É um chamado, é uma missão na Terra, Eu não é gosto de verdade? pensar nisso também, assim, né? É uma missão. Claro que, né, tem a parte profissional e ela é Sim, muito necessária, né? sim. Acho que precisa ter conhecimento, especializar nisso, mas eu nunca tomo nenhuma decisão sem consultar aquele que mais me conhece, né? Que é o Espírito Santo. Então, assim, né? Como eu disse, nós temos acesso a esse Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que nos fez, É. né? E que todo o tempo, todo o seu plano de salvação é para nos reconectar com ele, né? E todas essas coisas que acontecem, né? A gente fala que o serviço social ele lida com a questão social, que são isso, são as vulnerabilidades, né? Que é produzido pelas próprias relações humanas, né? Então, o ser humano, pelo seu egoísmo, ele quer sempre estar acima do outro. Então, eu quero ganhar de você. Então, você trabalha para mim, mas eu tenho que tirar um lucro em cima do seu trabalho, né? Eu tenho que te forçar a fazer algo. E Cristo, né? Ele vem para tirar tudo isso, né? Ele traz, né? Quem quer ser o maior, sirva, então, né? Mas aquilo que você faz, se não tiver amor, Não tem esquece, como. né? Precisa, tem uma amiga que trabalha comigo também, a Carol, e ela fala assim, né? Não pode estar só aqui no conhecimento, precisa estar dentro da nossa alma, né? Eu acho que nem sempre a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente ama, né? A gente sabe que todo mundo precisa pagar contas, se alimentar. Todo mundo. Mas se a gente tem essa oportunidade, e eu creio, né, cada vez mais que Deus me deu essa oportunidade. Todas as pessoas que Ele me pôs no caminho, colocou no meu caminho, né, foram para chegar até aqui, né, para Ele que eu tem tivesse cuidado esse de você, conhecimento. né? Tem, Ele tem graças cuidado a de você. Deus. Bom, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os pais que nos assistem agora. Uhum. A gente nunca sabe onde vai chegar esse podcast. Sim. Acho que a primeira coisa, né, é tudo bem não saber, né, o que fazer. Tudo bem ter medo,
né? Tudo bem ficar confuso, mas é uma responsabilidade que Deus deu, né? Os filhos são herança do Senhor, Amém. né? E eu acredito que toda criança, todo adolescente é uma bênção. Ainda que tenha vindo de uma forma talvez não planejada ou diferente Sim. daquilo que a gente esperava, né? Mas assim, tenha em mente que o seu acolhimento é a coisa mais importante que você pode ter, né? Acolher e ouvir essa criança, prestar atenção nela, né? E eu acho que não se importar tanto com as consequências do que vai acontecer caso você vivencie uma situação como essa. Eu não desejo isso pra ninguém, né? Mas a gente sabe que a gente tá alheio a isso, né? E eu acho que um chamado também a toda a sociedade, né? Enquanto papel de Chamamento. devedor também. É. Devedor não existe, mas um papel de responsabilidade social, de proteção a essas crianças, né. Eu acho que também é algo que a gente precisa focar muito, que eu acho que muita gente às vezes se comove, né, "Ai, mas criança, adolescente", mas assim, o nosso papel também de fazer essa denúncia, Sim. né. Como eu disse, é difícil, não é fácil, às vezes a gente fica com medo mesmo, né, a gente sabe, mas você não precisa contar pra Tem ninguém. que entender que as coisas mudaram também, né. Isso, Hoje de hoje é manhã eu muito até falei, tranquilo. eu falei assim: "Antigamente você ouvia o seguinte, briga de mulher, de marido e mulher não se mete a colher". Hoje não é mais Precisa. assim, né. Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente esquece tudo isso que eu trouxe, tanto no âmbito social quanto no âmbito cristão, que aí, né, o cristianismo ele é para quem aceitou, né, não É. é para todo mundo, mas a gente tem um dever social, né, existe um dever enquanto sociedade. Então, se eu fiquei sabendo daquilo, eu não posso deixar com isso guardado só para mim, né. E aí, por isso esses canais de forma anônima, né, ou então procure alguém da sua confiança, né. Eu tenho uma amiga, a Gabi, ela sempre fala isso: "Ai, você é minha adulta de confiança", e ela é mais velha que eu, né, e ela fala assim: "E não tem problema a gente Não tá na contar uns idade, com os né. outros", né. Eu acho que é isso, é pensar que o nosso trabalho enquanto adultos, nós não seremos adultos, eh, bons se a nossa geração de criança e adolescente não for bem-sucedida. E ser bem-sucedido não é só ter uma carreira promissora, mas é ter os seus direitos garantidos, né. Então uma criança que pode brincar livremente numa rua, uma criança que pode andar, né, no seu parque com tranquilidade, é uma criança que é bem-sucedida, né. Então e é o nosso dever enquanto adulto, não é o dever dela se proteger, né, é o nosso dever cuidar para que o outro não faça mal, mas que eu também não faça, Sim, né, porque às vezes a gente também faz. Então acho é que verdade. a minha mensagem é essa: acolha as crianças, né. A gente às vezes: "Ah, mas eu estou aqui brincando", mas preste atenção nessa criança, no seu filho, no seu sobrinho, enfim. Olhe nos olhos dessa criança, preste atenção quando Fique ela está atento, contando né. mas é uma história muito chata", mas preste atenção, deixe ela te Mesmo que seja contar. na brincadeira, né. Isso, deixa ela te contar o mundo da imaginação dela, né. E talvez, com esse contato ali, a gente também se torne um pouquinho parecido com elas, né, que a gente vai perdendo enquanto a gente cresce. Amém. Quero agradecer pela tua presença. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. O intuito do podcast Jesus e Eu é que as pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, sejam edificadas Amém. e que possam quebrar alguns tabus também, né. Sim. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua missão aqui Amém. na terra. Que o Senhor continue abençoando a sua vida Amém. poderosamente, seu casamento Sim. e a igreja, no nome de Amém. Jesus. Amém. Eu que Muito obrigado. agradeço, né, a oportunidade, né, o senhor, a Jennifer também que falou comigo, né, eu acho que, esse canal é extremamente importante, né, para dar voz a algumas coisas e trazer esse papel da igreja, né, que é de ter essa responsabilidade. Nós somos a voz de Deus na terra, né, Sim, então nós precisamos falar sobre isso. Contem comigo, né, para o que amém. precisar, para Com divulgar certeza. também, né. Sim, Foi um prazer. vamos fazer isso aí chegar em lugares que a gente nem imagina. Sim, com certeza. Obrigado. Imagina. E a você que esteve conosco, muito obrigado, tá bom? Pense em tudo que você ouviu e fique atento aí na sua casa, na sua família, tá bom? Pode ser um toque do céu para a tua vida, então fique atento. E eu quero pedir para vocês o triplo C, tá bom? Ó, curte, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Um beijo no coração de vocês e até o próximo, em nome de Jesus.